Olá, tudo bem? Estou aqui para deixar um conteúdo especial e específico aí sobre ligações químicas. Então vamos lá. Quando eu falo sobre ligações químicas, nós vamos lembrar sobre estabilidade dos átomos. Os átomos, por natureza, têm tendência em formar ligações químicas para atingir estabilidade. Os três tipos de ligações químicas que existem são ligações iônicas, ligações covalentes e ligações metálicas. Vamos falar mais um pouquinho sobre essas três ligações. Ligação iônica. Definição. A ligação iônica é formada pela atração eletrostática entre átomos carregados, no caso íons, de carga opostas, espécies carregadas positivamente e espécies carregadas negativamente, cátions e ânions, portanto. Nessa ligação, a transferência de elétrons é definitiva. A ligação iônica é formada entre metal mais ametal, ou metais e ametais, ou metal e hidrogênio, ou metais e hidrogênio. Exemplos: NaCl. O nome oficial, cloreto de sódio, ou sal de cozinha. É um composto iônico. Ele é sólido a temperatura ambiente e cristalino, como aqui na figura. NaF, fluoreto de sódio. Também é um sólido a temperatura ambiente e é um dos constituintes do creme dental para proteger os dentes contra as cáries. MgSO4, sulfato de magnésio, presente em medicamentos como laxativos. É utilizado para pessoas que têm dificuldade de ir ao banheiro. NaHCO3, bicarbonato de sódio ou hidrogênio carbonato de sódio, usado como medicamento antiácido para combater excesso de ácido estomacal, neutralizando-o. Usado em receitas de culinárias como fermento, usado em extintores de incêndio. Bicarbonato de sódio, usado como antiácido, bicarbonato de sódio usado como fermento e também usado em extintores de incêndio. Como que acontece a formação da ligação iônica? Vamos aos detalhes com este exemplo. Eu tenho dois átomos, aliás, eu tenho três átomos aqui. Na e oxigênio, sódio e oxigênio. O átomo de sódio tem um elétron na camada de valência. O átomo de oxigênio tem 6 elétrons na camada de valência. O átomo de sódio, para chegar à estabilidade, ele vai perder esse elétron. Ele é um metal, ele tem tendência em perder esse elétron. Perdendo esse elétron, esse elétron vai para algum átomo que necessita de elétrons. O sódio, quando perde elétron, vai formar uma espécie carregada positivamente. No caso aqui, Na+. Então, perdeu um elétron, formou Na+. O oxigênio recebeu um elétron. Só que para receber esse elétron, ele vai receber no orbital vazio. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele recebe mais um elétron, 7. Para chegar à estabilidade, ele precisa de 8 elétrons. Então ele vai necessitar de mais um elétron. Aí é aí nesse instante que aparece outro átomo de sódio. Outro átomo de sódio perde outro elétron, doando-o ao átomo de oxigênio, formando oxigênio com carga -2. O sódio, por sua vez, aqui da parte inferior, esquerda, vai ficar na forma de Na+. Vejam, produziu duas espécies carregadas positivamente, Na+, Na+. Então nós temos dois Na+, que estão escritos nesse formato aqui, ó, Na+, subscrito 2. E só tem um O
menos 2, que é o oxigênio que recebeu 2 elétrons. O 1 não aparece aqui, ele está subscrito, ele está implícito. Contabilizando a quantidade de cargas positivas, a gente pode multiplicar aqui o valor da carga positiva por esse índice, nós temos mais 2. Aqui da mesma forma, aqui é 1, menos 2. Mais 2 menos 2 se neutralizam, ou seja, se cancelam. Logo, nós temos uma fórmula química do composto formado entre sódio e oxigênio, que é o Na2O. O nome desse composto é óxido de sódio. Esse raciocínio é para todos os compostos iônicos. Propriedades dos compostos iônicos. Em geral, os compostos iônicos são sólidos a temperatura ambiente, considerando 25 graus Celsius em atm. Possuem elevado ponto de fusão e ponto de ebulição. São solúveis em solventes polares, por exemplo, água. Conduzem corrente elétrica na fase líquida ou em solução, mas não na fase sólida. Percebam que essa última parte aqui é muito importante, que os compostos iônicos em solução ou na fase líquida, ou seja, liquefeitos, eles podem conduzir eletricidade. A figura aqui, a imagem, demonstra exatamente isso. Nós temos aqui uma solução aquosa de cloreto de sódio. Portanto, essa solução aqui vai conduzir eletricidade. Esse esquema é exatamente isso que demonstra. Nós temos aqui um sistema elétrico onde 2 eletrodos de polos opostos estão mergulhados numa solução e a lâmpada está acesa. Quer dizer que está acontecendo uma corrente elétrica aqui. Ou seja, os elétrons estão sendo conduzidos. Há uma condução de eletricidade justamente porque tem íons, tem elétrons presentes nesse sistema. Outra propriedade muito importante para os compostos iônicos é que eles possuem dureza e são quebradiços, ou seja, são duros e quebradiços. Pensem no sal grosso. Um cristalzinho de sal grosso, ele é bem duro e difícil de quebrar. Se você bater com um martelinho, você vai conseguir quebrá-lo.